Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou estudante de engenharia mecânica na UTFPR e hoje eu vou falar um pouco sobre ciclo de Rankine, nessa sequência de aulas de termodinâmica. Vou estar abordando os temas de ciclos termodinâmicos. Então, o livro que eu usarei é o Princípio de Termodinâmica para Engenharia, oitava edição, do Moran e Shapiro. E vamos começar ali a partir do capítulo 8, Sistema de Potência a Vapor. Quando a gente fala de sistema de potência a vapor, nós vamos usar uma lógica que se mantém, uma estrutura que se mantém em diversas formas de geração de energia. Então, como é essa lógica? O que nós vamos fazer é pegar a água em um sistema fechado e vamos passar ela por uma série de processos de trocas de calor e geração de trabalho para que a gente tenha uma fonte de energia, que seria uma energia térmica, e consiga transformar isso numa energia útil para nós. Nesse caso, um trabalho para um gerador elétrico, por exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um dos ciclos com uma usina termoelétrica. A estrutura básica, que nem eu falei, é um aquecimento da água até um estado de vapor. Esse vapor vai passar por uma turbina, onde ele vai realizar trabalho. Realizando o trabalho, a turbina ele vai perder pressão e temperatura. Nós vamos estar extraindo energia desse vapor, afinal. Em seguida, vai passar por um condensador, em algum sistema de resfriamento para resfriar esse vapor até a forma de líquido saturado. Não necessariamente é líquido saturado, mas nós vamos ver que no ciclo de Rankine vamos assumir que é líquido saturado. Esse líquido vai passar para uma bomba de água, então essa bomba tem o objetivo de aumentar a pressão do nosso líquido, da nossa água, até ele entrar na caldeira de novo, para que seja novamente aquecido e transformado em vapor. Então, esse ciclo, para todos os ciclos de vapor, vai ser o mesmo. A gente vai ver mais para frente que terão algumas adaptações, algumas características a mais, né, em alguns ciclos, mas a geração de energia a partir de vapor segue essa lógica. Então, numa usina termoelétrica, por exemplo, o nosso combustível, né, o nosso modo de aquecer a água vai ser combustível fóssil, seja petróleo, carvão, e é aí que vai entrar a fonte de energia para a gente fazer a transformação da água e poder ter essa forma de energia útil para a gente. Temos aqui outros exemplos, por exemplo, com caldeiras e reatores, acionada a reator nuclear. Então, um exemplo com energia térmica, um exemplo de geotérmico. Então veja que a fonte da energia térmica muda, mas o ciclo, a lógica é a mesma. E como que nós vamos modelar essa lógica para nós em termodinâmica? Bom, esses ciclos são bem complicados, né? Na prática, a gente teria bastante variável para levar em consideração, mas o modelo que nós vamos usar para resolver problemas, ele vai ser simplificado, para que a gente possa ter mais uma análise qualitativa do, do fenômeno, perdão, do que uma quantitativa. A quantitativa demandaria, né, mais detalhes sobre cada processo e cada indústria. Então, aqui está o nosso ciclo básico, né? E a modelagem é muito simples, para falar a verdade. O que a gente vai observar é que nós vamos ter duas entradas e duas saídas. Como assim? A caldeira vai ser modelada como uma fonte de calor, ou seja, o calor vai ter uma taxa de energia entrando, né, para o nosso líquido, para o nosso vapor, em forma de calor. Após isso, esse vapor vai ser passado pela turbina para geração de energia, e isso vai ser traduzido para nós como uma geração de trabalho. Então, aqui o trabalho gerado pela turbina. Opa, não sai disso aqui. Aqui, trabalho da turbina. Em seguida, o condensador vai ser nada mais do que um modelado como um calor saindo do líquido. Então, não confundir com essa água de resfriamento. Essa água vai ser externa ao nosso volume de controle. Ela que vai retirar o calor do nosso fluido de trabalho. Após ser condensado, esse fluido vai passar por uma bomba, onde ele vai receber trabalho, receber energia por forma de trabalho,
para ter a sua pressão aumentada. Então, isso que vai fazer com que ele volte para a caldeira e comece o ciclo de novo. Ou seja, nada mais estamos falando do que entradas e saídas de energia, certo? De diferentes formas. Primeiro a gente tem calor entrando, depois trabalho saindo. Aí, em seguida, calor saindo e trabalho entrando. Esse ciclo, ele tem várias considerações que a gente precisa fazer, hipóteses, né? Para que consiga trabalhar com ele de um jeito razoável. Então, como que nós vamos modelar isso? Bom, aqui você vê que tem alguns estados, né, que nós vamos considerar para o ciclo. Estado 1, que é saindo da caldeira entrando na turbina. Estado 2, estado 3, estado 4, conforme ele passa por cada dispositivo. Nós vamos modelar de um modo que, para cada dispositivo, a gente vai considerar apenas o que está sendo trocado de relevante para nós. O que isso significa? Quando a gente vem aqui no balanço de energia, para a turbina, por exemplo, a gente sabe da primeira lei de termodinâmica que o calor menos o trabalho, que é realizado, mais a variação da energia interna do fluido tem que ser igual a zero. O que isso significa? Significa, né, nada mais do que a conservação de energia. A energia em forma de calor, a energia em forma de trabalho e a energia em forma de energia interna do fluido. E isso tem que ser conservado. Para cada componente, como eu falei, a gente vai considerar apenas o que é relevante para nós, apenas a forma de energia que a gente está querendo observar. Ou seja, para a turbina, a gente vai ter uma geração de trabalho. Portanto, isso é muito importante, nós vamos considerar a turbina como adiabática, certo? Então, aqui eu tenho um esquema simplificado. Nós vamos pegar a turbina e considerar ela adiabática. Adiabática. O que isso significa? Não vai trocar calor. Essa é uma das hipóteses que a gente tem. Ela vai sair apenas trabalho daqui. Apenas trabalho. E é por isso que a nossa modelagem da turbina fica exatamente assim. O calor trocado vai ser igual a zero. A variação de velocidade a gente considera igual a zero, ou seja, não há variação de energia cinética no fluido. E a variação de altura também é considerada zero, ou seja, nós não vamos assumir, né, variações de energia por conta de energias potenciais. O que isso nos resta? Nos resta apenas essa forma simplificada da equação, que nos diz que o trabalho realizado pela turbina é nada mais do que a variação da entalpia específica do fluido. Ou seja, a gente tinha um fluido no estado 1, com uma entalpia alta, vapor, e ele vai passar pela turbina e vai perder energia. Portanto, a entalpia vai diminuir. Essa variação de entalpia nada mais vai ser do que o trabalho que a turbina vai realizar. Como a gente está desconsiderando perdas por calor e por variações de energia cinética potencial, a entalpia vai ter sua variação somente pelo trabalho. Esse é o caso da turbina, mas para os outros componentes vai ser a mesma coisa. Só que ao invés de avaliar trabalho, a gente vai avaliar o que está sendo trocado em cada componente. Então, no caso do condensador, a gente vai ter que o condensador não realiza trabalho. Não há nenhum tipo de troca térmica por trabalho no condensador. Esse é o condensador. Esse é o aquecedor, que geralmente é chamado de caldeira, turbina e bomba. Ou seja, a única forma de mudança de energia que nós vamos ter no condensador é por meio do calor que está saindo. Como a gente considera que o estado 1 é maior do que o estado 3 em entalpia, ou seja, ele está perdendo energia, nada mais do que o calor saindo vai ser a variação dessa energia, assim como na turbina. Ou seja, o calor que sai por unidade de massa é a entalpia específica no ponto 2 menos a entalpia específica no ponto 3. Assim se segue para os outros componentes. Né? Para a bomba, a gente tem trabalho entrando, portanto, vai ser a variação de entalpia que vai nos dizer quanto de trabalho que está entrando por unidade de massa. Só que nessa vez a gente vai considerar
a ordem inversa, porque como o estado 4 vai ter mais energia do que o estado 3, então o trabalho da bomba que está entrando vai ser H4 menos H3, a entropia específica do fim menos a do começo. E para a caldeira, a gente tem um calor entrando e, do mesmo jeito, o estado final vai ter mais energia do que o estado inicial. Portanto, H1 menos H2 é a nossa variação de entalpia, é o que vai entrar de calor. De novo, outra consideração importante é que a bomba também vai ser adiabática, porque, como nós falamos, apenas vai ter energia entrando nela, por forma de trabalho. Aqui nós vamos ter o calor entrando na caldeira ou no aquecedor, e aqui no condensador nós vamos ter o calor saindo para a água de resfriamento. Beleza? Deixa eu limpar isso aqui. Que outras considerações que nós precisamos observar para o ciclo de Rankine? É importante que a gente tenha em mente os estados que a gente vai ter na saída do fluido. Então, na maioria das vezes, o que a gente vai estar falando é de vapor saturado na entrada da bomba, na entrada da turbina. Isso é o nosso ideal. Não um ideal termicamente, porque se nós tivermos um vapor superaquecido, nós conseguiríamos que extrair mais energia desse vapor, né, na turbina. Mas o vapor saturado nos facilita para conseguir o valor da entalpia, conseguir calcular as propriedades, assim como podemos considerar líquido saturado no condensador. Assim que vai ser a maioria dos exercícios. Então, do que a gente está falando quando a gente diz ciclo Rankine? Nós estamos falando de água passando por transformações. A gente está falando de água recebendo calor, realizando trabalho, perdendo calor e recebendo trabalho. Como a gente viu, a gente consegue calcular esses valores de trabalho e de calor, que é o que interessa para a gente, apenas por meio da variação de entalpia. Então, se a gente souber a entalpia específica de cada estágio, nós podemos calcular qual que vai ser a troca de energia. Portanto, qual que vai ser a grande questão em questões de ciclo de Rankine? O ponto vai ser descobrir o estado em que a água se encontra em cada estágio, certo? Por quê? Nós vamos ver mais para frente que a entalpia, né, ela consegue ser encontrada facilmente nas tabelas termodinâmicas. Vai ser tema da próxima aula. Mas para isso a gente precisa saber, né, estado da água, então se ela está saturada ou não, e a pressão ou temperatura, certo? Com essas informações a gente consegue o valor da entalpia e consegue calcular o valor de calor ou trabalho trocado. E esse vai ser exatamente a nossa dificuldade, porque o que nós precisamos fazer é trabalhar com as informações que a gente tem, tanto de dados de temperatura quanto de pressão, para que a gente possa determinar o estado, assim como, né, as informações sobre os processos. Ou seja, esse líquido vai estar saturado, esse vapor vai estar saturado, quando ele sai da turbina, em que estado que ele vai estar. É isso que nós vamos trabalhar nos próximos exercícios, nas próximas aulas, para que a gente consiga resolver os exercícios.